Olá, eu sou Roberto Serra e você está no MaranduCast, o podcast de inovação e empreendedorismo da Universidade Estadual do Maranhão. Essa é uma iniciativa da Marandu, a agência UEMA de inovação e empreendedorismo. E hoje aqui no estúdio recebemos com muita honra o professor Fernando Bezerra. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Eu quero rapidamente dizer para todos quem você é, para que eles saibam quem será o nosso entrevistado a partir de uma visão acadêmica e profissional. O professor Fernando Bezerra, ele é graduado em Geografia, tem também mestrado e doutorado nessa mesma área, com doutorado sanduíche também pelo Reino Unido, numa universidade inglesa. Trabalhou como professor visitante na área de Geografia na UFRJ, é pesquisador do Laboratório de Geomorfologia Ambiental e Degradação de Solos dessa instituição renomada. Tem experiência na área de Geografia Física, Geomorfologia e Estações Experimentais. Atualmente ele é professor associado do Departamento de Geografia da UEMA, professor dos programas de pós-graduação, mestrado e doutorado acadêmicos em Geografia, Natureza e Dinâmica do Espaço. É também coordenador do Laboratório de Geociências, vice-coordenador do Grupo de Pesquisa em Geomorfologia e Mapeamento da UEMA, além de bolsista Produtividade Sênior da Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Maranhão, a FAPEMA. Além de tudo isso, professor Fernando, você ainda fundou uma startup e que tenho muito prazer de, nesse momento, está vestindo aqui literalmente a camisa dessa startup, a Palmitec Biomantas, que surge a partir de um programa do governo federal desenvolvido no estado do Maranhão, a partir da Secretaria de Ciência e Tecnologia, e sobre isso vamos falar bastante a respeito. Mas eu quero, ao ter feito a sua apresentação, professor Fernando, ouvir de você quem é o Fernando para além do Lattes. Então, boa tarde a todos. Eu só tenho que agradecer o convite do professor Roberto, parabenizá-lo pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo junto à Marandu, parabenizar a Universidade Estadual do Maranhão, os professores, quem trabalha de forma séria com pesquisa, só tem que agradecer por todos os esforços que vocês vêm fazendo para consolidar a inovação, né, dentro da Universidade Estadual do Maranhão. Então, assim, fico extremamente feliz pelo convite. É muito bom sempre estar falando sobre as nossas pesquisas, as nossas inovações dentro da Universidade Estadual do Maranhão. E, assim, fora do Lattes, assim, só para relatar um pouquinho, eu venho de escola pública, né, estudei no Liceu Maranhense, sempre fui bolsista de iniciação científica na graduação, depois no mestrado, também depois no doutorado. Fiz o doutorado sanduíche graças a essas bolsas da CAPES do CNPq. E assim eu fico muito feliz que a gente conseguiu transformar uma pesquisa, né? A Palmitec é uma equipe, né? A gente consolidou essa startup a partir da união de esforços de várias pessoas de diferentes setores, como a professora Kézia Duarte, também do Departamento de Geografia, a Fernanda Deusimon, que é engenheira florestal, atualmente mora na Itália, e o Cássio, que é engenheiro, formado pela Unicamp e atualmente é engenheiro lá da Lumar. E a nossa intenção é desenvolver uma tecnologia de baixo custo, isso aí é uma questão pessoal nossa, é desenvolver comunidades voltada para a recuperação de áreas degradadas. E mais uma vez, assim, parabenizar e agradecer muito ao convite do professor Roberto e da Marandu e da toda a sua equipe que vem aqui ajudando, nos auxiliando. É um imenso prazer de estar aqui e espero deixar claro aqui assim, o nosso objetivo. Inclusive a professora Kézia aqui está até me ligando. Nós que agradecemos. Então já receba a professora Kézia nossos cumprimentos, nosso abraço. Numa outra ocasião ela vem aqui para conversar com a gente também. Eu tenho observado o trabalho de vocês há algum tempo, especialmente desde que assumi a agência Marandu, e sempre tenho relatado
para diferentes interlocutores que vocês representam talvez o melhor sentido da inovação dentro do ambiente acadêmico, a partir da universidade. Uma vez que, a partir de uma pesquisa aplicada, você conseguiu derivar isso para uma funcionalidade, para uma realidade carente de intervenção e constituir, em razão disso, um negócio que não necessariamente é um negócio tradicional que canaliza seus esforços apenas para o ganho econômico, mas que produz também outros benefícios. E eu queria lhe provocar exatamente em razão desse pequeno enunciado que fiz aqui da proposta de vocês, para saber como que começou então essa pesquisa e como que você percebeu com os resultados dela que ela poderia se constituir numa iniciativa empreendedora. Perfeito, obrigado, Roberto. Então, só para reforçar e também para não ser injusto, agradecer também ao professor Antônio José Teixeira Guerra, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ao professor Mike Fullen, da Universidade de Wolverhampton, que foram eles que iniciaram esse projeto lá em 1999, graças a um financiamento da União Europeia, no qual eu fui bolsista desde a iniciação científica, e foram 10 países que participaram desse projeto. Da América do Sul, o Brasil foi o único país sob a coordenação do professor Antônio José Teixeira Guerra. E o professor Guerra, ele viajando pelo Brasil, ele fez uma palestra aqui em São Luís, viu os processos erosivos, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, a degradação dos solos, e ficou impressionado com a dimensão dessas áreas de degradação dos solos e em áreas urbanas. E aí ele sempre se preocupou, além de fazer o estudo desses processos erosivos, também pensar em formas de recuperação dessas áreas que seja de baixo custo. E aí ele conversou com a gente e a gente conseguiu, perguntou ao Fernando e a Jane Carina, que é uma outra amiga minha, na época da geografia, da graduação, se a gente poderia pesquisar aqui no Maranhão alguma tecnologia de montar uma biomanta feita com fibra natural. E como a gente sabe que o buriti, a fibra do buriti, a palmeira do buriti, ela tem uma tradição no artesanato muito forte aqui no Maranhão, nós buscamos essa tecnologia. E aí, só para também é importante a gente estar ressaltando, fazer esse retrospecto histórico, a gente colocar também que atrás dessa tecnologia foram muitos anos de pesquisa, não só no Brasil, na Europa, muitas estações experimentais, muito teste de durabilidade, de degradação, tempo de degradação, propriedades físicas e químicas dessa fibra, né, resistência dessa fibra vegetal. E depois de muitos anos de pesquisa, aí que a gente, né, com consentimento do professor Guerra e tudo mais, que a gente lança essa tecnologia. Então foi um projeto... Inicialmente a partir da folha do buriti, a partir palmeira de buriti. Da palmeira do buriti. E então, durante o meu mestrado, eu fiz testes. Durante o doutorado, no Brasil e fora do Brasil, fiz alguns testes com essa fibra, a partir de estações experimentais, que foi comprovada a eficiência. E a gente vem publicando em livros, em artigos nacionais, em artigos internacionais, sempre muito bem aceito pela comunidade científica. E eu acho que a principal vantagem é a ideia que vem atrás disso, né? Que é a bioengenharia de solos, que é uma técnica que foi criada lá em 1940 pelos Estados Unidos, chamado de engenharia naturalística, que utiliza fibras vegetais, né, troncos de madeira, na recuperação de áreas degradadas. E, acima de tudo, também, durante o meu doutorado, nós aplicamos essa tecnologia numa comunidade carente, chamada Sala do Sacavém, no qual cada pessoa produzia essas biomantas, a gente pagava, né, gerava renda, e aí
a gente conseguiu alcançar nossos objetivos, ou seja, recuperar uma área, utilizar uma tecnologia barata, gerar renda na comunidade e fazer ciência. Eu acho que esse é o papel da universidade, né? Você... É tão rico perceber essa conjunção de forças e benefícios e ao mesmo tempo raro de se ver, né? Quando uma intervenção acadêmica permite a geração de trabalho, a oportunidade de trabalho com a perspectiva de renda, que foi o caso, a integração social, né, dessas pessoas que participaram desse processo, com um direto benefício também no próprio espectro ambiental, né, com a recuperação da área degradada. Essa conciliação de alguma forma, uma composição rara de se ver e que você tem a oportunidade, com o seu trabalho de pesquisa e, ao mesmo tempo, com a sua ação empreendedora de experimentar. Essa sensação gera um contentamento e um sentido de realização para além da realização professoral que você já tem? Excelente pergunta. A nossa equipe, né, eu posso falar isso por todos, pela Fernanda Desimon, pela professora Kézia Duarte, pelo Cássio Diniz, todo mundo sempre teve esse objetivo de recuperar a área, mas, sobretudo, transformar a vida das pessoas, ajudar as pessoas que vivem esse tipo de degradação. A gente percebe claramente aqui no país que a gente tem vários problemas ambientais. Em Petrópolis, no Rio, movimentos de massa, vossorocas gigantes, que são processos erosivos acelerados em Buriticupu. E uma vez que a gente consegue aplicar essa técnica, né, de recuperação e, sobretudo, auxiliando as pessoas, ajudando pessoas, a gente consegue sentir que a gente está cumprindo nosso objetivo, né? É um produto que foi pensado, é uma tecnologia social que foi pensada para ajudar as pessoas, né, para ajudar o ambiente a se recuperar. E nesse sentido, a gente se sente muito bem, a gente fica satisfeito em estar trabalhando nesse contexto da Palmitec. Inclusive, atualmente a gente está fazendo oficinas de educação ambiental na comunidade, novamente da Serra do Sacavém. A gente fica extremamente feliz de estar auxiliando, ajudando, conversando com a comunidade sobre seus problemas, sobre suas questões do cotidiano, gerando renda, né? Nossa, gente, você não tem ideia a nossa satisfação de estar contribuindo. Eu acho que essas pessoas alcançadas por esse tipo de ação, elas estão já inseridas num contexto de trabalho com a produção de mantas, de trabalho artesanal, ou não? São composições que vocês vêm a fazer na hora em que estão desenvolvendo algum projeto? Excelente. Geralmente a gente sabe que no Maranhão que os pontos de artesanato estão ligados aqui no centro histórico. Algumas pessoas de produção de artesanato com fibras, sobretudo de Buriti, e em Barreirinhas. Nessas áreas onde a gente faz esse tipo de técnica, né, de oficinas, de educação ambiental, de artesanato, são áreas totalmente, pode falar assim, não estão ligadas ao artesanato. Então a gente chega na comunidade, através de um programa de educação ambiental, fala o que é erosão, o que é degradação, que problema é esse que eles têm na comunidade, e a gente ensina a técnica, né? Nossa equipe tem pessoas que sabem trabalhar com artesanato, ensina como fazer essas biomantas de forma artesanal, né? Então, as pessoas mesmo, elas gostam de fazer uma terapia, às vezes, né? A gente sabe que o artesanato, esses trabalhos manuais mais delicados, para algumas pessoas é uma terapia, e isso acaba sendo um aspecto bastante positivo aí dentro dessa tecnologia. Já ocorreu de pessoas alcançadas por esse tipo de formação, né, de formação na área ambiental, de educação ambiental que vocês realizam, de elas continuarem trabalhando com a produção de artesanato a partir dessas fibras?
Então, eu tenho uma experiência que eu acabei não falando. A gente trabalhou em Glicério, na região serrana, no Rio, com essas biomantas já também. E algumas pessoas, pelo menos os depoimentos que nós recebemos, o treinamento que a gente deu a essas pessoas de montar essas biomantas, que algumas pessoas estão trabalhando com fibras de bananeira. Aquela região serrana do Rio tem muita bananeira, né? Então, como essa técnica, geralmente ela pega aquelas folhas que estão caindo, mais velhas, a gente sabe também que a bananeira, você corta o tronco, tem a possibilidade dela se renovar, então tem muito material natural disponível. Então algumas pessoas conseguiram seguir essa essa o artesanato, né? E também é importante a gente estar falando lá no caso de Barreirinhas. Por quê? Em Barreirinhas, infelizmente, o artesanato e a retirada da fibra do buriti, que é feita de forma sustentável, vem diminuindo muito nos últimos anos devido à concorrência com o artesanato de outros estados. Então, que está chegando lá em Barreirinhas. Então, em Barreirinhas mesmo, eles estão comercializando o artesanato que vem de outros estados? Não, alguns sim. Tem aquele capim dourado, você encontra na feirinha, você percebe aqueles artesanatos de capim dourado e outros tipos de material. Mas assim, a gente percebe que aquela Praça Nova lá em Barreirinhas, que foi do lado do aeroporto, que ela foi desenvolvida, ela foi construída, mas tem um centro de artesanato que infelizmente, pelo menos nas vezes que nós passamos, está esvaziado. E o relato que a gente conversou com alguns artesãos que com o passar dos anos está diminuindo a procura e o interesse. Então, assim, a Palmitec, a ideia também da gente é incentivar essas pessoas, né, através da geração de fibras, produção de biomantas, que a gente, como a gente falou, a gente paga por produzir essa biomanta e quem sabe aí está ajudando a resgatar esse importante, né, bem cultural, que eu posso falar assim, que é o artesanato maranhense, que é um dos mais característicos, conhecidos aí do país, que infelizmente está perdendo força. Né? A gente não tem que ter um estudo aí mais aprofundado para saber quais são as causas, né, o que está ocorrendo aí em relação a essa perda de força que está ocorrendo aí no artesanato aí maranhense. Então, a Palmitec, ela incentiva também os artesãos de Barreirinhas a produzir, né, fibras. Por quê? Porque existe dois tipos de materiais que oriundos da fibra. O linho do buriti, que é utilizado para fazer bolsa, e também a borra, que é tipo assim, um material que não é utilizado para nada mais, é jogado fora. Esse material que antes era jogado fora, nós aproveitamos para fazer o buriti, as biomantas. E o linho, elas aproveitam para fazer bolsa, que é o material mais caro. Você está entendendo? Entendi. Essa demanda pela produção de biomantas com essas comunidades, com a borra, né? Ela ocorre sob demanda a partir de um projeto que vocês precisam gerar uma intervenção, ou ela tem um fluxo contínuo e essa produção se acumulando para o momento que vocês precisam? Então, Roberto, depende do projeto que a gente aprova, porque aí a gente estipula a quantidade de biomanta que será utilizada. Nesse projeto serão 8.000 biomantas que serão produzidas. Esse projeto que você está se referindo... do Banco do Nordeste, agora que foi aprovado, o atual. Que a ideia, a gente está recuperando erosões aceleradas, conhecidas como vossorocas, dentro do Parque Estadual do Bacanga. Então, a gente está produzindo... Aqui mesmo em São Luís? Aqui mesmo em São Luís. Fazer essa intervenção. A intervenção. Então, são 8.000 biomantas dessas que serão produzidas com fibra de buriti, entendeu? Esse projeto que está para ser desenvolvido, que vocês já devem ter feito as encomendas, né, a partir de uma formação que vocês passaram para essas comunidades. Esse é um projeto que foi submetido ao Banco do Nordeste como uma proposta
para que eles pudessem fazer uma aplicação de recursos com impacto socioambiental, ou vocês foram procurados pelo banco para apresentar uma solução para um problema que havia sido identificado? Então, isso daí foi fruto de um edital chamado Fundense, o edital 2021-2022. E nós ficamos em terceiro lugar. Se não me engano, parece que o Maranhão nunca tinha ganho esse edital. Foi um edital, apesar de ser Banco do Nordeste, mas estava aberto para o Brasil todo. A gente ficou em terceiro. A gente só não ficou em primeiro lugar, porque quem ficou em primeiro lugar tinha mais anos de experiência e tudo mais. Então, assim, a gente ganhou essa verba, foi a partir de um edital público, e aí eu faço uma forte recomendação, a gente procura editais, tem vários editais abertos, é uma forma de financiar nossas pesquisas, é uma forma da gente colocar os nossos alunos, tanto de graduação quanto da pós-graduação, em pesquisa, e equipar também nossos laboratórios, ajudar a comunidade. E lembrando que a universidade, o tripé é ensino, pesquisa e extensão, né? E aí essa extensão, no caso desse projeto aprovado, ela está muito bem delimitada, está muito bem clara. Perfeito. Quando o resultado do doutorado, né, a percepção, no caso, né, de que os resultados da sua pesquisa de doutorado poderiam favorecer a constituição de um negócio, você percebeu essa oportunidade com a chamada que ocorreu de um programa de governo chamado Centelha, e dentro do Centelha, como que você passou a perceber esse produto que você tinha em mãos? Alberto, o que a gente, só para contextualizar mais uma vez, a gente percebeu que aqui no Brasil, não está o nome das empresas, existem poucas empresas que trabalham com recuperação de áreas degradadas na área de bioengenharia de solos. E essas empresas estão todas no Sudeste, sobretudo em Minas Gerais, Minas, São Paulo e algumas até no Rio. E e a gente percebeu que não tinha nenhuma empresa aqui no Nordeste, aqui no estado do Maranhão, voltada à recuperação de áreas degradadas com essa tecnologia de biomantas, né, com biomantas 100% naturais. E depois disso, né, depois dessa avaliação, depois da tese, a gente julgou necessário, porque o poder público não chegava em certas comunidades, em comunidades periféricas, sobretudo aqui na ilha, em áreas com áreas de risco, áreas de erosão, e a gente achou necessário que essa tecnologia, que foi bastante pesquisada aí nos últimos anos, a gente poderia adotar, né, para ajudar essas comunidades na resolução aí dos seus problemas. Então, se a gente for comparar a bioengenharia de solos, quando a gente coloca a engenharia tradicional, ela pode chegar até um terço de uma área de recuperação. De valor? De valor. De investimento. De investimento. Inclusive, nós gastamos, infelizmente, não tem como a gente mostrar na próxima vez, eu mostro as imagens, na recuperação que a gente fez lá na Salina do Sacavém, o gasto total, eu posso falar aqui, nós gastamos R$15 mil para recuperar uma área aí de, 6 mil metros quadrados. Se fosse com engenharia tradicional, com certeza seria alguns milhões de reais, ou seja, isso aí foi em 2007, que a gente conseguiu recuperar essa área totalmente verde. Então, ou seja, o impacto alto, baixo valor. Então, tudo isso a gente viu, essa possibilidade, a gente avaliou, então vamos utilizar essa técnica, vamos submeter ao Centelha. E aí, geralmente, todos os editais que a gente está enviando, a gente está conseguindo aprovação até o momento por conta aí dessa tecnologia de baixo impacto e com alto valor aí, social. Muito valor agregado, muito mesmo. No Centelha, vocês receberam uma formação
para que se estruturasse a empresa, né, essa empresa de base tecnológica, e passaram a ter uma visão sobre o empreendedorismo inovador de uma maneira que deu a vocês condições de pensar num alcance, numa replicação desse trabalho em outros contextos geográficos, por exemplo, outros territórios? Então, para ser bem sincero para você, eu acho que falta isso na universidade, falta disciplinas voltadas à inovação e ao empreendedorismo. Porque várias terminologias a gente só ouviu falar deles, só com o treinamento que foi excelente lá do pessoal do Inova, né? O Vinícius aqui, se estiver nos ouvindo, nos ajudou muito. Vai nos ouvir, um abraço, Vinícius. Gente boníssima, nos ajudou bastante, né? A Paula também. E outras pessoas lá que foram essenciais aí para o nosso próximo aprendizado. Então, assim, várias terminologias, técnicas que a gente não tinha nem ideia. Algumas pessoas da equipe, sim, que eles já têm essa formação, mas particularmente eu, a professora Kézia, a gente sentiu no início um pouco de dificuldade. Então, essa formação do Centelha, ela foi muito importante aí para o nosso conhecimento e também para a gente vislumbrar a possibilidade de replicação dessas técnicas em outros espaços geográficos. E aí a minha observação é que tenha, na graduação, viu, Roberto? Também vocês que estão aqui na Marandu, tenham pelo menos ser uma disciplina aqui, aquela disciplina que tem mais essa cara de inovação, se colocar essa provocação para os alunos, para os professores, porque acho que é uma forma de você captar recursos para a universidade, né? Comprar equipamentos, ajudar a comunidade. Algum desses editais que a gente consegue, o valor é muito mais elevado do que geralmente, né, de agência de fomento. As agências de fomento são importantíssimas, sem elas a gente não era nada, mas às vezes algum desses editais a gente consegue comprar alguns equipamentos, dar treinamento para nossos alunos. Então, assim, eu vejo de grande importância, e aí eu reforço a necessidade de disciplinas na graduação, naqueles cursos mesmo que tem essa vocação de inovação e empreendedorismo na graduação. De fato, a gente precisa fazer com que a compreensão dos valores relacionados à inovação e ao empreendedorismo permeie, né, toda a estrutura da universidade, especialmente de modo transversal. Ainda que seja importante que hajam disciplinas específicas focadas nos conteúdos de inovação e empreendedorismo, mais importante até do que isso é ter experiências como a sua, numa área que, a rigor, ela é separada desse universo da gestão, da administração, e mesmo assim, estando na geografia, você é capaz de exercer uma atividade empreendedora. Assim, isso pode valer para qualquer outra área de conhecimento. Na química, na biologia, na história, na veterinária, em qualquer que seja o contexto de formação profissional, professores e estudantes podem vir a penetrar nesse universo da inovação e do empreendedorismo a partir de experiências práticas, que foi o que acabou acontecendo com você. Isso não exclui o nosso dever acadêmico de permitir a todos os estudantes que tenham acesso a esses conteúdos quando desejarem tê-lo em algum momento da sua formação. E a Agência Marandu está tomando as providências quanto a isso. Acredito, eu imaginei. Vamos precisar de cases como o seu para inspirar essa turma toda que quer dar passos nessa direção. Eu queria lhe perguntar se, para além dos fomentos públicos, das chamadas, dos editais que a Palmitec e seu grupo de pesquisa têm participado, se vocês têm em vista já algum tipo de prestação de serviços para algum tipo de público diferente desses que eu mencionei. Sim, a gente tem um interesse.
Mas por conta, a nossa equipe atualmente nós temos 8 pessoas. E está todo mundo muito focado nesse edital do Banco do Nordeste, mas a gente tem intenção mesmo de ampliar, buscar outras parcerias, também falar aqui, aproveitar a oportunidade de empresários maranhenses, acreditem na Universidade Estadual do Maranhão, que muitas vezes contratam empresas de fora e as empresas de fora não acreditando no nosso potencial, contratam a gente. É engraçado isso, porque algumas consultorias no passado que a gente fazia, a empresa aqui chamava alguém de São Paulo, do Rio, o pessoal de São Paulo, Rio, conhece a gente, chamava a gente. Então, entende? É um caminho desnecessário. Então, assim, acredite na gente aqui no Maranhense, na Universidade Estadual, na Marandu, invistam bastante, porque eu acho que vocês terão um bom retorno, eu tenho certeza. Sabe o que eu acho, Fernando? Que, em geral, bom, ainda que haja um pouco de resistência a dar valor à prata da casa, né? A fazer com que as iniciativas locais sejam valorizadas e percebidas, além de, em geral, as pessoas costumarem dar valor ao que vem de fora, eu acho que também, em alguma medida, a solução é buscada fora porque não sabem que nós temos essa solução aqui, né? Durante algum tempo isso fazia muito sentido, porque realmente onde que eu fico sabendo o que a UEMA está fazendo, ou o que a UEMA tem para oferecer para a sociedade, que tipo de serviços ela pode prestar, será que a minha necessidade pode ser atendida pela UEMA? Pois bem, agora a gente dispõe de um mecanismo, de um repositório que contém todos os serviços, todas as iniciativas, todas as forças, todas as capacidades produtivas da UEMA num só lugar, que é exatamente a vitrine tecnológica, que a Palmitec já está lá, e assim como a Palmitec, outras tantas iniciativas estão à disposição dos empresários, do poder público, para que vejam quais são essas competências em diferentes áreas que a UEMA detém e, eventualmente, façam uma chamada da universidade para atendimento a essas questões que se constituem problema ainda, né? Pois bem, eu queria que você pudesse indicar para quem, inclusive, tem em vista a contratação da Palmitec para fazer a recuperação de alguma área degradada, quais seriam os públicos que eventualmente poderiam ter interesse no seu trabalho, no conjunto das atividades que você desenvolve na Palmitec? Prefeituras, governos, que tipo de empresa? Dê para a gente uma visão de a quem pode interessar esse serviço. Não, perfeito. Eu acho que primeiramente, só parabenizar mais uma vez a Marandu pela vitrine, foi de excelente qualidade. É um catálogo virtual, né, do potencial que a Universidade Estadual do Maranhão tem. Eu acho que ficou muito claro e ficou a pessoa que é externa consegue visualizar, parabenizar. Eu acho que faltava isso mesmo, essa possibilidade da sociedade ver o potencial, né, das empresas, das startups, da inovação dentro da universidade. Então, assim, considerando que nós estamos do bioma do Cerrado, do bioma amazônico, que quase que 70% já desses biomas já foram degradados pelo agronegócio, pelas grandes empresas, mineradoras também. A Palmitec, nós estamos, futuramente, a gente pensa em trabalhar junto com essas empresas de agronegócio, as mineradoras, né? Aquela empresa lá que trabalha com eucalipto, que eu não vou falar o nome. Sim. E ajudar tanto na parte das comunidades que foram atingidas, que é a nossa especialidade é trabalhar nas comunidades envolvidas nessas áreas que foram atingidas, degradadas, propor um programa de educação ambiental a elas junto a esse problema e
mitigar, junto com essas populações atingidas, vulneráveis, qual é a melhor forma de recuperação dessas áreas. Então, se uma empresa aqui no estado do Maranhão tenha uma área degradada de solos, um rio, uma nascente que precisa recuperar, que também foi atuada pelo IBAMA, pela SEMA, né? A gente trabalha nessas áreas de recuperação, sobretudo também sempre envolvendo as comunidades que foram atingidas. Porque não adianta hoje em dia a gente recuperar uma área e as comunidades foram excluídas de todo o processo, né? Quando a gente inclui a comunidade, os estudos vêm mostrando isso, a área fica mais protegida, as pessoas elas ficam mais felizes, elas têm um sentimento de pertencimento, né, ao lugar, que ela fez parte daquele processo de recuperação, ela vai proteger mais, ela vai defender. E aí as empresas que tiverem esse interesse, né, futuramente, a gente pensa em ampliar o nosso leque aí de clientes, né? Vou falar assim. Eu acho pensar que em clientes. essa perspectiva não pode ser perdida, porque naturalmente a startup haverá de se posicionar no mercado, né, em algum momento. Ainda mais porque nem sempre a gente tem fomento, nem sempre tem chamadas abertas, mas a gente sempre tem conta para pagar, né? Isso. E a gente pode sempre ampliar o nosso portfólio, inclusive, de atividades. Eu fiquei na dúvida se, quando você leva uma intervenção desse tipo para a recuperação de uma área específica, você atua junto àquela comunidade local ou você promove a educação ambiental numa área, produz as fibras e leva para aquela área que vai ser objeto da intervenção? Não, excelente pergunta. Geralmente, a gente, quanto mais comunidade a gente envolver, melhor. Por exemplo, a gente compra a borra do Buriti, que é o produto que é descartado do artesanato, em Barreirinhas. A gente tem nossos contatos, e esse contato conhece uma rede de outros contatos que trabalham com a fibra. Então, a fibra e também a biomanta pode ser feita lá. A comunidade que é atingida, como na Salina do Sacavém, que fica na borda ali do Parque Estadual do Bacanga, que sofre com esses problemas de erosão, movimento de massa, ela que vai ter o programa de educação ambiental. Porque a gente vai falar para ela, isso aqui é uma área de erosão, vocês não podem desmatar, mas de forma bem didática, né? Tem as pessoas com uma ótima didática na equipe, que fazem uma apresentação, faz oficinas. Aqui você não pode jogar lixo, isso aqui é uma área de risco, as crianças não podem brincar. E aí a gente vai pensar numa forma de como a gente vai revegetar essa área para não cair mais, né? Ter movimentos de massa. E aí essas populações que estão próximas a essas áreas de erosão aqui que a gente faz a educação ambiental. As outras comunidades, a gente compra a fibra, né? A gente conversa também bastante, fala qual é o objetivo da empresa, da startup, a questão do produto, tecnologia social, que vai ajudar outras comunidades, né? E a gente aprende com eles também técnicas de fazer as biomassas. No caso, as comunidades também, elas nos ensinam. Então tem essa troca. A gente ensina, aprende com as comunidades, e é muito bom. Muito bom mesmo. Eu fiquei também interessado em saber se, comparativamente, as fibras produzidas, por exemplo, a partir do buriti ou da bananeira, em relação a outras soluções aplicadas em outros países, por exemplo, quando você fala que realizou testes e verificou durabilidade, resistência e tudo mais, desgastes, qual o nível de qualidade dessas fibras produzidas aqui comparativamente com outras feitas fora? Não, perfeito. Antes de responder essa pergunta também, para as empresas também, gente, a nossa startup, se vocês querem uma marca social, tecnologia social, eu acho que vocês também podem nos contratar, porque essa parte
mobilização das comunidades, a gente trabalha muito bem com isso também, tinha esquecido de falar isso com o Roberto. Em relação que você está me perguntando A qualidade da qualidade fibra, da fibra, pegar uma balinha aqui, se você ficar à vontade. obrigado. A fibra do Buriti, a gente sabe que hoje ela é utilizada até para fazer redes, cordas, então ela tem uma alta resistência. Então a gente testou a durabilidade, a resistência dela, ela apresenta uma alta durabilidade. Comparada com a fibra da bananeira, ela tem uma alta resistência também. A fibra do Buriti, ela é bem mais resistente que a fibra da bananeira. Talvez só ganha do Buriti a da carnaúba. Carnaúba é muito forte. O problema é que da carnaúba, ela, para extração, devido... É um pouquinho mais complicada devido às características da árvore, né? Aqueles espinhos e tudo mais. Mas aí ela tem uma alta resistência. Nos testes, nos experimentos, a biomanta de Buriti, ela demora 3 meses para se decompor junto ao solo. Isso vai depender da posição da encosta. Nas partes mais úmidas, ela é mais rápida. E aí, olha a vantagem, gente. Se um solo é degradado, se eu utilizar 100% uma fibra biodegradável, essa fibra ela vai servir de matéria orgânica para o retorno da atividade biológica nesse solo que foi degradado, fornecendo macro e micronutrientes que são essenciais para o desenvolvimento fibra em decomposição da cobertura vegetal. Faz isso. A fibra, tanto da fibra do Buriti quanto a fibra da bananeira. Obviamente, cada fibra vai ter suas características de minerais, né, de nutrientes. Só para entender, essa manta confeccionada sob a forma de uma teia, ela é aplicada na área degradada e aquela área recebe ali um plantio de algum tipo de vegetação ou fica só a fibra? Isso, antes a gente leva os solos degradados, geralmente nesses solos de áreas degradadas, onde que tem erosão, ela tem um baixo índice de fertilidade, porque a camada do solo, que a gente chama de horizontear, já foi toda embora, a terra preta, já foi toda embora, toda lavada pelo escoamento da água superficial. E aí a biomanta, ela vai servir como a recomposição dessa matéria orgânica que foi embora. Mas junto a isso, a gente tem que dar uma força para esse solo, senão não nasce nada. Então aí a gente leva um pouquinho desse solo degradado, leva para o laboratório, a gente vai examinar qual é os nutrientes que estão faltando, e aí a gente faz a correção com NPK, com calcário, e às vezes a gente utiliza adubo de palmeira, 100% natural, né? E aí a gente coloca junto com plantas que são nativas da região. A gente não utiliza plantas que não sejam do ambiente. Então a gente faz também uma pesquisa fitogeográfica das espécies que são típicas daquele local para plantar. Porque a gente sabe também que espécies que são fora desse ambiente, elas são altamente nocivas, né? Porque a gente não sabe como que a flora vai lidar, né? Então a gente tem todo esse cuidado aí nessa recuperação. Para que aquela área chegasse a um processo de erosão, pode ter ocorrido uma ação humana, né, que pode ter de repente retirado daquele pedaço de terra a vegetação nativa, pode ter acontecido algum fenômeno natural. E eu pergunto, depois de aplicada a manta e de feito esse tratamento todo para correção do solo e tudo mais, quais são as chances de voltar a acontecer uma erosão? Isso vai depender muito do uso posterior dessa área. Quando um dos primeiros princípios da recuperação de uma área é o isolamento dela. Então, dependendo aonde está localizada essa área, você deve isolar. Isso é mais difícil quando a gente fala em áreas urbanas. Olha só a importância da gente ter recuperação de áreas degradadas. Aqui no Maranhão, no município de Buriticupu,
foi altamente divulgado no mundo todo devido... Eu ia perguntar a respeito das vossorocas de Buriticupu. Ela chegou no mundo todo como decorrente de mudanças climáticas. A gente não concorda muito bem, porque, na verdade, ao longo das últimas décadas, o desmatamento, a retirada da cobertura vegetal em áreas de APP, ali em Buriticupu, a construção das ruas que convertem o fluxo de água para as bordas, para o interior dessas vossorocas, acelerou aí o aparecimento aí de mais de 15 vossorocas que são, sei lá, tem 100 metros de profundidade a 200 metros aí de extensão. São impressionantes. Você chegou a ver pessoalmente? Sim, a gente monitora, tem uma dissertação orientada na área e uma tese sendo atualmente orientada à região. É uma área que chama muita atenção de geólogos e geógrafos do país todo. Eles sempre estão vindo para cá, para o Maranhão, Fernando, ou alguém da nossa equipe, para visitar essa região. Mas, assim, enfim, essas áreas dessas vossorocas, elas foram formadas principalmente devido aí à retirada da cobertura vegetal em áreas de alta declividade, áreas de APP de morro, áreas de antigas nascentes dos rios, devido ao planejamento urbano, à ausência de um plano diretor, falta do saneamento básico e essa soma desses fatores, grande quantidade de chuva, solos espessos, uma geologia sedimentar extremamente frágil, tudo isso assim somou e formou essas vossorocas que são consideradas as principais vossorocas em áreas urbanas do país, com certeza, provavelmente talvez até do mundo, pela quantidade de áreas que tem. E aí, quando a gente fala desses processos erosivos acelerados em áreas urbanas, a gente só pensa, não, só a vossoroca, só isso, tá? Isso que já é muita coisa. A gente só esquece que esse material todo, ele é transportado para o interior dos rios. Todos os rios, os mais importantes daqui do Maranhão, como o Rio Pindaré, exatamente, o Pindaré, o Mearim, estão todos sendo, o Parnaíba, devido à soja no Rio Balsa, estão todos destruídos, assoreados, devido a processos erosivos como esse. Daqui a pouco, os rios tendem, daqui do Maranhão, os maiores, Itapecuru, né, Maracaçumé, Pindaré, Munim, tendem a desaparecer ou mudar o seu regime aí devido a esses processos erosivos. Por isso é urgente o poder público. Isso é gravíssimo. Imagina a quantidade de populações que vivem. A gente vive do rio Itapecuru, a São Luís, né? Eu pergunto, nesse caso dessas vossorocas de Buriticupu, a solução eventual, na verdade, me parece que só a aplicação de mantas não é o caso de solucionar o problema. Não. Seria aí um conjunto de alternativas, né, de intervenções que somadas poderiam gerar algum tipo de recuperação para aquele lugar. Como que você avalia aquela situação e até que ponto ela é contornável? Olha, Roberto, essas vossorocas em Buriticupu necessitaria de alguns milhões de reais para a recuperação e, assim, a melhor solução sempre é a prevenção. Não deveria ter ocupado, o poder público já deveria ter feito alguma intervenção no início dela, e vários estudos nossos de 20 anos, 25 anos, esse processo erosivo aqui do estado do Maranhão, se ele tivesse levado a sério, procurado, a gente tinha passado os direcionamentos e as medidas. E a melhor medida seria a prevenção. Agora, essas vossorocas estão se aproximando da BR, duas já. A BR que liga São Luís a Imperatriz. Uma vez chegando, vai ter que recuperar. Então aí vai ser necessário alguns milhões. Fora as pessoas que perderam suas casas. Muitas famílias lá em Buriticupu perderam suas casas. Muitas estão muito próximas. O que vem sendo feito hoje para o que construíram? Ou pelo menos estagnação desse processo de... Então, a gente estava lá em outubro, eu, a professora Késia, uma professora do Mato Grosso,
que trabalha com o Rio Pindaré, a gente visitou. O que foi feito? A área foi isolada, colocaram só um arame farpado, mas a drenagem continua ainda urbana, grande parte, muita enxurrada. Imagina, você, tudo asfalto, a água não infiltra, escorre tudo na superfície. E a água, pelo sistema de arruamento, ela vai se juntando rua e forma aquela enxurrada enorme, que quando chega nesses buracos, crateras, nessas vossorocas, que é o nome técnico que a universidade dá, ela tende a crescer, desenvolver mais, aumentar. E pela profundidade que ela está, 30, 40 metros de profundidade, as menores, a tendência é ela tomar bairros inteiros. Ela vai crescer mais, tomar bairros inteiros, e não vai adiantar só colocar arame farpado. Vai ter que mudar, fazer o sistema de esgotamento da cidade, mudar o direcionamento das ruas, no sentido de tirar a drenagem, as enxurradas no interior dessas vossorocas, plantar. E aí, nesse caso, vai ter que ser mista, uma obra de engenharia tradicional com bioengenharia de solo. Eu acredito aí que uns milhões... Teria que ser conciliado as duas técnicas. As duas, que acho que precisa fazer o retaludamento em patamares com biomantas e técnicas de engenharia tradicional, porque a dimensão dessas vossorocas, são impressionantes. Infelizmente, na próxima vez, a gente tem foto de drone, e outras fotografias que elas são, só olhando a foto, no celular mesmo, você fica impressionado. Quando a gente estava lá, o queixo quase caía. E essas vossorocas de Buriticupu, quando comparada de outro município, que nunca foi falado, porque ela ainda não teve um grande desenvolvimento, que é uma vossoroca lá em Bom Jesus das Selvas. Bom Jesus das Selvas, as vossorocas é 2 vezes maior do que a de Buriticupu. É mesmo? Só não está sendo falado porque casas não foram afetadas, pessoas, agora, nas últimas chuvas do ano passado. Se fosse, ela é 2 vezes maior. Nós estamos iniciando mais uma temporada de chuvas agora. Uhum. E é provável que daqui a alguns meses a situação esteja agravada. Uhum. Eu lhe pergunto, para as populações que insistem em permanecer naquele lugar, até porque não tem uma outra opção também, né, de moradia, qual o tipo de providência, ou que medidas elas próprias podem adotar para se proteger, uma vez que absolutamente nada vem sendo feito, aparentemente, para corrigir aquele problema? Que conselhos você daria para essa população que permanece nesse local? Então, eu procuraria meus direitos. Existe aluguel social e outras formas de benefícios sociais para pessoas em área de risco, mas tem coisas que eu acho melhor não falar aqui. Mas eu, morando próximo a esses lugares, eu me mudaria o mais rápido possível, porque esses processos erosivos, eles só não ocorrem superficialmente. Às vezes, existem subprocessos lá no subsolo, que a água está passando nesse subsolo. Ninguém está vendo, mas está vendo, vai aumentando e de repente cai um pacote todo. Então, cuidado, as pessoas imaginam que só a parte onde que tem a água escorrendo que vai ter a erosão. Não. Às vezes, por baixo está sendo erodido e qualquer peso, alteração, passou um carro, até pessoas mesmo, faz ceder. Isso já ocorreu em vários lugares aqui no país. Então, assim, eu recomendo procurar seus direitos junto às prefeituras, buscar o aluguel social que existe, que é um direito da pessoa, e que no período chuvoso não fique próximo, em hipótese alguma, dentro dessa área, porque o risco é muito grande de cair. É evidente que essa é uma solução complexa, né, e que ela não pode ser alcançada isoladamente, apenas com os esforços de um ou outro segmento envolvido. Acredito que, para além da prefeitura, dos seus órgãos,
o governo do estado, Sim. com sua Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura, o governo federal. É, é, é claro, né? Essa não é uma articulação simples, mas ela é necessária em contextos como esse. E quanto mais rápido isso puder ocorrer, imagino que melhor. Sei das dificuldades que essas famílias podem estar passando, mas não se pode deixar de considerar os riscos eminentes aqui. Verdade. Que estão submersos, né, sem que a gente consiga perceber a real gravidade. Então fica um conselho muito importante dado pelo professor Fernando, que tem propriedade para falar sobre isso. Então, pessoal de Buriticupu que estiver nos vendo, que estiver nos ouvindo, por favor, faça uma mobilização para evitar o pior, o que a gente espera. Não só em Buriticupu, desculpa estar interrompendo. Também Buriticupu, Bom Jesus das Selvas e Arame. A Arame também tem uma comunidade de Montevidéu que está sendo soterrada. Nós visitamos, eu e a professora Késia, no ano passado. A gente visitou e é uma área também com processos erosivos, movimentos de massa. E aí a recomendação também que a prefeitura, o governo do estado aí tem esse cuidado aí com essas populações, porque elas estão em risco, né? O risco é uma área também muito grande e a qualquer momento essa comunidade toda ela pode desaparecer, porque elas estão no fundo do vale e toda cercada aí por morros, morrotes, e esse material todo pode descer e metade, algumas casas já foram soterradas e outras casas também elas podem ser soterradas. Que a Palmitec Biomantas, a sua startup, essa atividade profissional que vem carregada de educação ambiental, tem, né, para além da aplicação da biomanta no espaço degradado, tem como valor a educação ambiental. E tudo isso que está sendo percebido, né, como caótico e consequente desses deslizes, né, humanos ao longo do tempo, tem a ver exatamente com a falta de educação ambiental. Não adianta corrigir aqui e as pessoas continuarem sem essa consciência ambiental. Verdade. Porque lá na frente alguma outra coisa vai acontecer do mesmo tipo. Então, eu queria ler aquilo que vocês expressam como sendo a visão da Palmitec Biomantas, expressa para todos que puderem ver nas redes sociais da Palmitec Biomantas. Nós queremos viver num mundo onde as pessoas e comunidades possam recuperar áreas degradadas ao seu redor e promover a segurança alimentar e de infraestrutura em suas localidades a baixo custo. Por isso, focamos na construção de relacionamentos com pessoas e no estudo da área para compreender o seu funcionamento. Acreditamos que dessa maneira estamos promovendo o desenvolvimento sustentável da promoção e redes de solidariedade. É isso que a Biomantas, ou é isso que a Palmitec Biomantas faz, e você expressou aqui ao longo de toda essa conversa. A partir dessa visão, que conselhos, então, você pode dar para a comunidade universitária, não apenas da UEMA, mas de todas as outras instituições universitárias que estão diante de achados, de descobertas científicas, tecnológicas, que têm potencial de aplicação em dados contextos e que podem, a partir desse direcionamento, gerar uma mudança de uma realidade como essa que a Palmitec está fazendo. Por favor, dirija-se ali àquela câmera e expresse esse sentimento para outros que podem vir a fazer algo parecido em outras áreas de conhecimento, inclusive. Eu queria, em relação a isso, eu queria colocar da importância da universidade pública de trabalhar com ensino,
pesquisa e extensão, que é o objetivo aí da nossa universidade. Uma vez que vocês apliquem, né, essas ideias para solucionar determinados problemas da sociedade, a gente está aí enfatizando o campo da pesquisa e principalmente aí o campo da extensão, né? E aí, nesse sentido, eu queria incentivar muitos colegas das duas universidades, das públicas, das privadas também, que pensem, né, participem de editais de inovação, procurem suas agências de fomentos, procurem suas agências de inovação, como na Universidade Estadual do Maranhão, como a Marandu, para que vocês tirem suas ideias um pouquinho da pesquisa, saia um pouquinho da academia e também veja aí a possibilidade de aplicação junto à sociedade, né, com financiamento de edital, com financiamento de uma empresa, que eu garanto para vocês que vai ser uma forma de gerar conhecimento, vai ser uma forma de vocês colocarem os alunos da graduação, da pós-graduação, em experiências junto à sociedade, né, junto a empresas, junto a outros ramos aí da sociedade. Então, assim, tire suas ideias, um pouquinho da academia, dos artigos, e aplique aí na inovação, que eu acho que os ganhos, tanto para a universidade quanto para a sociedade, serão imensuráveis, né? Não tenho dúvida em relação a isso. Muito obrigado, professor Fernando. Eu quero, ao encerrar essa nossa conversa aqui, que poderia ir muito longe, inclusive, né, lhe presentear com esse mimo, para lhe dizer que a partir de agora você é Marandu Cast, você é parte do elenco da inovação e do empreendedorismo que a gente tanto quer fortalecer dentro da nossa universidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá bom? Até a próxima. Agradeço também a toda a nossa audiência e espero encontrá-los em breve. Queria agradecer mais uma vez a equipe aqui presente, ao professor Roberto, só parabenizar. E aí a gente sempre fica bastante feliz quando é chamado para falar das nossas pesquisas, das nossas ideias, da possibilidade de aplicação junto à sociedade. E parabenizar mais uma vez a agência Marandu aí, que vem fazendo a diferença aí desde 2023. E é isso, eu estou extremamente feliz, está à disposição, a gente conta muito aí com a Marandu para a divulgação da Palmitec, também das outras startups, de incentivar os nossos alunos, nossos colegas, porque é a Universidade Estadual do Maranhão, que é a universidade de todos os maranhenses. Eu sei que o potencial é gigante na inovação. Obrigado mesmo pelo convite, muito feliz de estar aqui. Boa tarde. Nós que agradecemos. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.